Prazer em revê-los. Vamos para o nosso segundo encontro de Direito Ambiental. Vamos trabalhar hoje as competências. Vamos falar da competência normativa, competência administrativa e competência jurisdicional em relação ao direito ambiental. Começando com a competência normativa, vamos destacar o artigo 24 de nossa Constituição. O artigo 24 compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre: inciso 6º, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso 8º, responsabilidade por dano ao meio ambiente. E se você quiser, pode trazer o 7º. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Devo ter chamado a atenção que, infelizmente, hoje o direito ambiental resolveu criar um capítulo Direito Ambiental Cultural, que nada mais é do que o estudo do tombamento. Ok? Quer dizer, então, você pode trazer uma trilogia aí do 24. Inciso 6º, 7º e 8º. A competência concorrente. Dois detalhes importantíssimos na competência concorrente. Você trará sempre para o 24 o município, que ficou de fora da redação, porque o 24 fala: compete à União, Estado e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Mas o município entra na competência concorrente por força do artigo 30, compete aos municípios, incisos 1 e 2 em especial, legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar legislação federal e estadual no que couber. Então, a competência concorrente na área ambiental permite que todos os entes da federação venham a legislar sobre o tema. 24, inciso 6º, 7º e 8º, combinado com 30, 1 e 2. E aí o grande problema. Competência concorrente, vamos ter o quê? Esforços duplicados, omissões generalizadas. Não é isso? É o normal, né? É o que acaba acontecendo, né? E aí, parâmetro para resolver conflito na legislação ambiental. Exatamente, é um problema, né? É um problema essa falta, né, de coordenação entre os entes da federação. Por isso, chamaria de imediato a sua atenção para o parágrafo 1º do 24. Me parece até o mais importante do 24, curiosamente. A compilação aqui da Saraiva não traz, mas todo mundo sabe que no parágrafo 1º do 24, afirma-se, em outras palavras, que em matéria de competência concorrente, a União limitar-se-á a criar normas gerais. Normas gerais. Essa é a atribuição da União em matéria de competência concorrente. Então, o que se deve fazer é o seguinte: ao pegar a legislação federal sobre o direito ambiental, vamos identificar quais são as normas gerais. E estas não poderão ser contrariadas por estados e municípios ao legislarem sobre o tema. Porque o artigo 24, parágrafo 1º, com todas as letras fala: na competência normativa concorrente, a União vai criar a norma geral. E norma geral, quando o Estado e o município for legislar, ele tem que respeitar, ele tem que cumprir. Ele vai inovar na norma não geral. Não é isso? Essa é a ideia. Já que é norma geral, só a União pode criar e todos têm que respeitar. E aí vem o grande problema da matéria, né? O que é uma norma geral? Pega o seu caderno de constitucional, pega o seu livro de constitucional, ele vai te dizer o que é uma norma geral e eu aposto que você vai ler de novo. Depois você vai ler de novo, depois você vai ler de novo e vai mudar o assunto porque você não vai conseguir fechar com clareza o que é uma norma geral, pô. É uma grande confusão, essa aqui é a verdade. Por isso o que acontece em matéria ambiental? A União abusa do poder de criar normas, alegando que tudo é norma geral. Isso é o que a gente enxerga no direito ambiental. A União abusa. Porque para ela tudo é norma geral. E inibindo estados e municípios a legislar.
Tá? Então, é uma matéria complicada por causa disso. A gente até sai legal pelo parágrafo primeiro, né? Cabe à União criar norma geral tem que ser respeitada por todo mundo, mas agora na hora de chegar para identificar uma norma geral, fica complicado. Um parâmetro que eu acho bem legal para identificar uma norma geral, para dizer que não foi mencionado, é procurar ligar sempre o artigo a um princípio. Se você consegue ligar a redação do artigo à materialização de um princípio, veja, o artigo não precisa nem trazer o nome do princípio, porque princípio para existir não precisa estar positivado. Basta o artigo se basear, se fundamentar num princípio, você rotula como norma geral. Acho que é um parâmetro razoável. Mas é um parâmetro, né? No meio de vários, que você pode até questionar. Daí a fragilidade do tema, daí a dificuldade da matéria. Agora, detalhes interessantes. Tem examinadores que enfrentam a questão, mas tem uma saída interessante. Eles enfrentam uma questão complicada, competência normativa, já que tem essa discussão até onde o município pode ir, até onde o Estado pode ir, o respeito à norma geral, o que é a norma geral, mas trabalham a questão sobre o enfoque do artigo 22, o que facilita para um gabarito, principalmente numa prova objetiva, né? O 22 é tranquilo, compete privativamente à União legislar sobre, né? E olha só, alguns incisos ligados ao meio ambiente, que interessante. Inciso 4, águas. Olha, recurso ambiental da maior importância, o recurso hídrico. Só a União pode legislar sobre águas. E tem estado que tem código de águas. É aí que você não entende. Ué, como é que pode isso? O estado do Rio de Janeiro tem a sua lei de recursos hídricos. Então nem isso resolve o problema, para você ver. Mas isso resolve uma prova objetiva, não resolve numa múltipla escolha? Olha só, saindo de águas, olha o item 12, jazidas, minas e outros recursos minerais. Pô, mineração, uma matéria importantíssima no direito ambiental, né? A mineração, a extração de recursos minerais, competência privativa da União, olha que beleza. Ok? Aí você sai do inciso 12 e ele não traz aqui, porque ele pula incisos, mas se não me engano é o 14, populações indígenas. Populações indígenas. O último capítulo do livro do Bessa Antunes, que eu indiquei aqui, fala de populações indígenas. E olha, para a prova federal, é uma matéria importante, tá? Estou cansado de ver o Ministério Público da União perguntar sobre populações indígenas, magistratura federal, tá? E um dos poucos livros que trabalha isso são os livros de ambiental. Há uma informação que as chamadas unidades de conservação, a gente vai trabalhá-las mais à frente, quando concomitantemente são áreas demarcadas para os indígenas, é o índice de preservação ambiental do mais alto grau que se encontra. Quer dizer, é uma enorme felicidade, né, você ter uma unidade de conservação numa área demarcada para as populações indígenas. Quer dizer, a conservação da unidade atinge níveis não vistos em outras. Quer dizer, então é algo que mostra a importância das populações indígenas para o direito ambiental. Por isso ele vem chamando para si esse estudo. É bom lembrar que, né, nós temos o direito do índio, né? Tem o Estatuto do Índio, tem toda uma matéria própria. É um ramo autônomo do direito. Mas ninguém estuda direito do índio, né? De maneira nenhuma, né? Não há isso em lugar nenhum, nunca vi. Nem livro, né? Direito do índio. É tão difícil de achar, né? Quer dizer, então, é uma matéria que o direito ambiental achou por bem chamar para si. E fechando essa busca de temas ambientais no rol do 22, eu chamaria a sua atenção, talvez para o mais usado, inciso 26, que fala em atividades nucleares de qualquer natureza. Esse, então, é um dos mais utilizados na matéria competência normativa. Porque vem lá o legislador e trabalha lá, por exemplo, o examinador, perdão, e trabalha lá uma matéria muito comum, por exemplo, vereador aprova lei municipal que proíbe o rejeito nuclear cruzar o território municipal. Olha, Paraná é tão grande que usina aqui nem pensar, lixo então, nem muito menos. E aí ele faz um sucesso danado, ganha aplausos da população, amanhã já é deputado estadual, ok? Porque ele protegeu o meio ambiente e tal, né? E a lei dele não vale nada. Porque o município não pode legislar sobre atividades nucleares. E o rejeito nuclear é inerente a atividades nucleares, ok? Mas ele fez uma festa, né? Competência privativa da União. Só ela pode legislar sobre esse tema.
Olha, não falaria... Olha, existe o monopólio tanto do petróleo quanto de minérios nucleares, né? Isso está no 177. Mas cuidado que foi flexibilizada a exploração. Tanto como foi flexibilizado do petróleo foi mais tempo, né? Se não me engano foi em 95. A de exploração de recursos minerais nucleares foi em 2009. A emenda 49, se não me engano, não sei se ele vai trazer aqui. Ver se tem a referência. Artigo 21, inciso 23, letra C e D, olha lá, emenda 49 de 2006, falei 2009, desculpa, 2006, emenda 49, deu uma flexibilizada na exploração. Então não está errado falar monopólio não, tá? Então é um monopólio da União em matéria tanto de jazida de petróleo, quanto de jazida de recursos minerais nucleares. Mas cuidado que houve uma flexibilização na exploração tanto do petróleo, em 95, o governo Fernando Henrique Cardoso, quanto em 2006, o governo Lula, em matéria da exploração de recursos minerais nucleares. Tá? Muito bem, então, muitos examinadores saem por aí, né? Trabalha uma matéria complicada, competência concorrente, mas o tema que eles colocam é um desses assuntos que estão no 22. É a resposta barbada, competência da União, por força do 22. Tá? E por fim, em matéria de competência normativa, talvez o alerta maior. Cuidado, que, especialmente entre os técnicos, o pessoal fora da área de direito, falam muito isso. Que num conflito de normas, prevalecerá sempre a mais restritiva na defesa do meio ambiente. Olha, constitucionalmente falando, dá para questionar. Quer dizer, no conflito de normas, prevalecerá sempre a mais restritiva ao meio ambiente. Porque na Constituição, minha gente, na competência concorrente, o que ela está falando? Vai prevalecer a norma geral criada pela União. Acabou. Não quero saber se a norma geral é mais restritiva ou não. Vou mais além. Se é norma geral, o Estado nem podia legislar, pô. Muito menos você querer defender a tese que vai prevalecer sobre a lei da União. Não foi o parâmetro escolhido pela Constituição da República para resolver conflito de competência normativa na área ambiental. Não é esse o parâmetro que nós temos. Mas isso culturalmente pegou de uma forma impressionante. Graças a Deus, palmas para Paulo Bessa Antunes. Você pega o livro do Bessa Antunes, ele escreve assim, olha, queria fazer uma meia-culpa, já usei muito esse parâmetro, mas resolvi estudar direito constitucional e cheguei à conclusão que isso não tem amparo na Constituição. No conflito de normas vão prevalecer as gerais, criadas pela União, acabou. Se a norma geral da União é mais flexível, que seja, o Estado sequer podia legislar, o município sequer poderia legislar, está usurpando a atribuição da União, é norma geral. E você ainda quer que essa norma prevaleça porque ela é mais restritiva? Não tem suporte constitucional para isso. Agora, atenção. Numa prova discursiva, aí já dá para brincar, né? Numa prova discursiva, principalmente numa PGE, numa PGM, tendo que defender a legislação do Estado, do município, diante de uma norma federal, norma geral, e a do Estado e do município mais restritiva, né? O que você pode fazer? Ir para o mundo da ponderação, trazer princípios, como mencionamos na primeira aula, lembrar que o meio ambiente é um direito humano de terceira geração, ok? E na aplicação e defesa dos direitos humanos vem o princípio do pro homine, prevalece sempre a disposição mais favorável ao ser humano. E aí você, quem sabe, defender uma tese que, mesmo a Constituição falando que normas gerais da União é a solução para resolver o problema, acima da Constituição teríamos um direito universal na defesa dos direitos humanos, prevalecendo sempre essa tese. Aí você tenta engatilhar uma defesa de tese da lei estadual, da lei municipal. Mas isso só numa discursiva, né? Porque numa múltipla escolha, meu amigo, é norma geral, o parágrafo 1º do 24 acabou. Você não tem para onde correr, tá? Numa discursiva que você pode, quem sabe, desenvolver essa tese simpática, ok? Do princípio do pro homine, sob a alegação, inclusive, hoje o direito internacional, já temos autores que falam em direito universal, né? É a evolução máxima do direito internacional público, é sensacional, pô. E o direito universal se forma em cima dos direitos humanos, cujas regras você vai aplicar sempre a mais favorável.
Mesmo que você inverta, imagina que aqui no município tem uma regra mais favorável ao ser humano do que um tratado internacional. Aplica do município aí, meu irmão. Agora inverte, tem um tratado internacional e tem uma lei da União. Aplica o tratado internacional, acabou, fim de papo. Ok? Quer dizer, então, com isso você pode trabalhar a tentativa de quebrar esse rigor que a gente está se prendendo aqui do parágrafo 1º do artigo 24. E gostaria de fechar essa parte lembrando uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o amianto. Bem interessante, que vocês encontram no boletim informativo do Supremo Tribunal Federal. São várias decisões sobre amianto, tá? Que me chamou mais a atenção. Vocês acham no boletim informativo 509. O boletim informativo 509, vocês vão achar a DIN 3937. A DIN 3937. O que acontece é o seguinte, nós temos uma lei federal sobre amianto. A lei federal sobre amianto é a lei 9055, se não me engano. Vou ver se ela é citada aqui nessa decisão. 9055 de 95. É a lei federal referente a amianto. A DIN 3937 de 2008. A DIN 3937 de 2008. Boletim informativo 509. Questionando o seguinte, essa tal lei federal 9055 de 95 admite uma variação do amianto ser utilizada no Brasil. Ele baniu quase todas as variações de amianto, mas existe uma, se não me engano, uma ou duas, que a lei federal ainda admite a sua utilização. Só que aí o Estado de São Paulo faz uma lei, olha, a lei estadual, é a 12.684 de 2007, Estado de São Paulo. Então, a lei do Estado de São Paulo baniu toda e qualquer variação do amianto. Pode usar nenhuma variação do amianto no Estado de São Paulo. 12.684 de 2007. Você tem toda essa referência normativa nessa DIN, tá? 3937, por isso que eu gosto muito dela, ela é bem didática sob o aspecto até dessa informação para você se situar na questão. Aí o que aconteceu? A indústria em São Paulo começou a ter os seus pedidos de licenciamento para explorar a variação do amianto, que a lei federal permite, negado. Negado. Aí recorre administrativamente, fala que a competência é da União para criar a norma geral, a norma geral permite o uso dessa variação, o Estado de São Paulo não poderia ter legislado sobre o tema, muito menos não permitir a sua utilização, e o Estado de São Paulo negou todos os recursos administrativos. E aí o que faz a Confederação Nacional da Indústria? Impetra uma DIN contra a lei de São Paulo. Impetra a DIN 3937, julgada em junho de 2008. E o curioso é que o Supremo deu ganho de causa para a lei de São Paulo, que é a mais restritiva, concordam? Ela proibiu qualquer variação, é a mais restritiva. Olha, eu me lembro dessa decisão, porque eu tive colegas me ligando, falando assim, Luiz, você que diz que não a mais restritiva não existe, olha só o que o Supremo fez. Aí eu solto logo aquela frase bombástica, né? Você leu o relatório? Nem eu li o relatório, né? Mas se você solta essa frase, o cara desmorona, porque ele também não leu. Ninguém lê relatório, né? Hoje a gente só lê essas 5 linhas aqui do boletim informativo e se contenta. Isso aqui é o mais triste, né? Decisão polêmica importante, você tem que ler o relatório, pô. É um fato. E como eu sei que ninguém lê, às vezes nem eu leio, mas eu falo pro cara, você leu o relatório? Aí o cara já começa a tremer. Bom, meu irmão, vai ler o relatório, não é bem assim não. E o pior, que nem precisava ler o relatório. Está escrito no resumo do boletim informativo isso. Olha só qual foi a posição do Supremo. O Supremo lembrou que a União assinou uma convenção com a OIT 162. Essa convenção é uma coisa enorme, tem tudo ali. É um perigo essa convenção, até penso eu. Mas enfim, a convenção 162 da OIT, que foi promulgada, logo internalizada no país, por meio do decreto 126 de 91. Tudo isso está lá nessa DIN à sua disposição, tá? Convenção 162 da OIT, que passa a vigorar no Brasil pelo decreto 126 de 91. Muito bem. Essa convenção, que o Brasil foi signatário, ele se comprometeu, assinou a convenção, a banir por completo qualquer variação do amianto. Por completo. Aí o Supremo entendeu o seguinte, que a União não pode ter duas caras. Uma lá fora,
assina uma convenção dizendo que não vai trabalhar com nenhuma variação do amianto. E mais, ainda internaliza no país. Ela passa a vigorar no Brasil. E, por outro lado, faz uma lei admitindo uma variação, ou é ou não é, meu amigo. E aí o que fala o Supremo? Que a norma geral é a convenção. E que quem estaria errado é a lei federal. Logo, prevalece a lei de São Paulo. Aí eu te pergunto, prevaleceu a norma mais restritiva? Olha, não, porque a lei de São Paulo está falando a mesma língua da lei geral, que é a convenção da OIT. Percebam? A lei de São Paulo está de acordo com a norma geral. Quer dizer, não prevaleceu a norma mais específica na lei de São Paulo. Não foi essa a argumentação. A argumentação é que a lei de São Paulo estava falando a mesma língua que a norma geral, só que a norma geral não era 9055, e sim a convenção da OIT 162. Inclusive, numa passagem do voto, o relator foi o ministro Marco Aurélio, tá? Mas numa passagem do voto do ministro Joaquim Barbosa, isso também no boletim informativo, não está nem no relatório, ele diz assim: a convenção é que possuiria tintas de generalidade nessa matéria, sendo a lei federal uma lei que está em desacordo com essas regras. Quer dizer, então o Supremo desconsidera a lei federal e aplica a convenção como norma geral. E aí a lei de São Paulo fala a mesma língua que a norma geral. Ok? A lei federal 9055, de 95. 95. Tá? A convenção foi internalizada em 91. Em 91. A CNI, Confederação Nacional da Indústria. Olha, há um entendimento, eu não digo nem em matéria de revogação, há um entendimento, isso os defensores do direito universal costumam falar, que na aplicação das normas internacionais você não usaria a expressão revogação, e sim a aplicação da norma mais vantajosa. Ambas as normas convivem, ambas as normas têm o seu dia a dia de aplicação, mas na hora que elas se chocam não haveria revogação, e sim a preferência para aquela que defenda o interesse humano da melhor forma. E aqui nós estamos falando de direitos humanos, é o trabalhador, é a saúde do cidadão, da pessoa física, do ser humano. Então a regra não seria sequer em questionar a revogação. A 9055 estaria valendo? Estaria valendo, da mesma forma que está valendo a convenção. Vamos aplicando. Certa hora elas se chocam, qual é a mais favorável ao ser humano? Aplica aquela. Quer dizer, então não haveria uma revogação, e sim uma preferência na disposição da norma mais favorável ao ser humano. Ok? Por isso seria absolutamente diferente a data, né? Indiferente de data. Tá? Você vê que a convenção entrou em 91, a lei de 95. Aí você pode até alegar, mas peraí, a lei revogou a convenção? E aí? A lei é posterior, revoga a anterior, né? Qual é o status de uma convenção quando é internalizada no Brasil? No mínimo, lei ordinária, né? No mínimo, lei ordinária federal, exatamente. No mínimo, uma lei ordinária. De direitos humanos já tem aquelas variações, né? Supralegal, né? Às vezes até de natureza de emenda constitucional, se aprovada com quórum de emenda. Mas nem isso foi discutido, tá? Apenas se entendeu que as normas gerais estavam na convenção e não na lei de São Paulo, na lei do Estado do Rio de Janeiro, na lei da União, né? Por isso a lei de São Paulo foi mantida. Então não me parece que o que decidiu pela manutenção da lei de São Paulo foi o parâmetro, a norma mais restritiva prevalece. Porque, na verdade, a norma mais restritiva já é a geral, que é a convenção. Então se manteve a lei de São Paulo porque ela está falando a mesma língua da norma geral. Então não me parece que essa decisão sirva para defender a tese que a norma mais restritiva prevalece. Ok? Agora, vale frisar, isso o professor Bessa Antunes também menciona, que existe uma norma geral criada pela União que optou pelo parâmetro da norma mais restritiva. Mas aí amém, pô. A União fez uma norma geral e mandou aplicar a mais restritiva, vamos cumprir. Mas isso é um caso. Isso é pontual, isso não pode ser genérico, ok? Que é a lei que regulamenta o gerenciamento costeiro. A lei que regulamenta o gerenciamento costeiro, vale ser mencionado, 7661 de 88. A 7661 de 88, em relação ao gerenciamento costeiro, chamaria a sua atenção para a seguinte passagem da 7661 de 88. É o artigo 5º desta lei. 7661 de 88. Artigo 5º diz assim:
Parágrafo 1º. Quero o parágrafo 2º, mas vamos ler o primeiro. Os estados e municípios poderão instituir, através de lei, os respectivos planos estaduais e municipais de gerenciamento costeiro, observadas as normas e diretrizes do Plano Nacional e o disposto nessa lei, e designar órgãos competentes para a execução desses planos. Perfeito, né? Todo mundo pode legislar sobre o direito ambiental, criem os seus planos, mas observem as diretrizes gerais do Plano da União. Perfeito, né? 24, norma geral, vai prevalecer a norma da União. Olha o parágrafo 2º do artigo 5º da 7661 de 88. As normas e diretrizes sobre o uso do solo, subsolo e das águas, bem como limitações à utilização de imóveis, poderão ser estabelecidas nos planos de gerenciamento costeiro nacional, estadual e municipal, prevalecendo sempre as disposições de natureza mais restritiva. Aí eu dou o braço a torcer. Amém. Porque aí é uma norma geral dizendo, aqui prevalece a mais restritiva. Acabou, pô, não há o que discutir. Então, em matéria de gerenciamento costeiro, no conflito de uma norma federal, estadual e municipal, vai prevalecer a mais restritiva. Porque a norma geral criada pela União assim determinou. Acabou. Aí não tem o que discutir, pô. Quer dizer, vejam, coerência, né? Prevalece a norma geral e a norma geral manda, neste caso, só neste caso, não conheço outro exemplo, só neste caso, manda prevalecer a mais restritiva. Aí cumpra-se. Ok? Agora, usar isso genericamente, sem um suporte como esse, eu acho perigoso. Tá? Principalmente numa prova sem ser discursiva. Tá legal? Então estão aí os comentários sobre a competência normativa. Todos os entes podem legislar, cabendo à União a criação de normas gerais, que devem ser respeitados por todos os entes da Federação. Ok? Muito bem, vamos avançar e vamos para a competência administrativa. Em matéria de competência administrativa, nós podemos dividi-la em duas partes. Competência administrativa preventiva, se preferir falar poder de polícia administrativo preventivo, tudo bem, né? Competência administrativa. Estamos divididos em preventiva ou repressiva. Se quiser falar poder de polícia repressivo, tudo bem, não vejo problema. Estaria no contexto da competência administrativa. Preventiva e repressiva. Vou começar pela preventiva. Aliás, antes de começar pela preventiva, ambas estão no 23 da Constituição, né? Competência administrativa é o 23, né? Olha o 23 de nossa Constituição. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aqui não preciso nem correr no 30 para trazer o município, né? Ele é expressamente mencionado. Olha lá o item 6º. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Olha o item 7. Preservar as florestas, fauna e flora. E se quiser trazer o meio ambiente cultural, item 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Ok? Junto com o 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. Quer dizer, então, se você quiser trazer, né, a ideia do meio ambiente cultural, item 3, 4, inciso 6º e inciso 7º. Pode até botar o 5º, aí junta tudo logo. Olha o 5º. Proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Então, né, vai do item 3 ao item 7, né? Tá bom demais, né? Agora, se for bem preciso, traz o 6 e o 7, né? Que falam realmente sobre meio ambiente. Esses são os mais importantes, sem dúvida nenhuma. Então, competência comum. Cabe a todos os entes da federação agirem na defesa do meio ambiente. E vão agir de duas formas, preventivo ou repressivo. Em matéria de competência preventiva, entra em ação uma das matérias mais importantes que nós temos a enfrentar, que eu rotulo até como parte geral da matéria, que é o licenciamento ambiental. Competência administrativa preventiva, minha gente, é perguntar quem é competente para dar o licenciamento ambiental. O tema sempre enrolado. Hoje a gente tem a Lei Complementar 140 de 2011. E mesmo assim você ainda tem algumas discussões. Tá?
Então eu gostaria de trazer toda essa estrutura de competência e no desaguar da Lei Complementar 140, a informação é muito importante. Então vamos falar da competência administrativa preventiva no contexto de quem é competente para dar o licenciamento ambiental. E vou começar, normalmente começo sempre com essa lembrança, Lei 6938 de 81, no seu artigo 10. O artigo 10 da 6938 de 81 foi bastante alterado pela Lei Complementar 140 de 2011. Eu vou fechar esse quadro falando dessa lei complementar, tá? Foi o nosso último passo nesse tema. Bem alterado. Mas na origem, o artigo 10 dizia o seguinte: quem vai dar o licenciamento ambiental no Brasil? Regra, estava no caput do artigo, os estados. Então, a regra do licenciamento ambiental, competência no Brasil, sempre foi, à época, Estado-membro, hoje Estado federado. Sempre foi. E me parece que a solução foi perfeita, né? Entre União, Estados e municípios, os municípios, à época, nem autonomia tinham, né? Não se esqueça que o município não tem autonomia só com a Constituição de 88. Né? E botar tudo nas costas da União não dava certo, né? Então a solução foi óbvia, né? Bota aí no ente da federação do meio, quem vai dar licenciamento ambiental são os estados. Porém, nesse mesmo artigo 10, o parágrafo 4º, em alguns casos, atribuía essa competência para a União. Então, originalmente, competente para dar o licenciamento ambiental no Brasil, os estados, regra geral, e em alguns casos a União. Hoje, o artigo 10 nem mais tem parágrafo 4º, tá? Ele foi revogado pela Lei Complementar 140. Isso que eu estou insistindo, né? Estou trazendo todo o histórico dessa brincadeira toda. Muito bem. Após essa lei, vamos trazer a Constituição da República. Artigo 88, de 88, artigo 23, que trabalha a competência comum para todos os entes da federação. Todos podem agir na atuação ambiental, sem restrição nenhuma, não fez distinção, tanto preventiva quanto repressiva. E com a mesma Constituição de 88, os municípios, né, ganharam autonomia, foram elevados ao mesmo nível de estados e União, e começaram a reivindicar sua fatia no licenciamento ambiental. Olha só mesmo, agora eu já existo, tenho autonomia. A Constituição me coloca lá no 23, competência comum, também quero fazer o licenciamento ambiental. E o que os estados e municípios começaram a brigar? O que a União entrou na história e também usou? Belo argumento. Olha o parágrafo, é único, ou primeiro, acho que é único, né? Ele não tem aqui, né? Parágrafo único do 23, é único, né? Que pede leis complementares. Na origem era uma lei só, né? Aí teve uma emenda, agora já fala leis, né? Complementares. Parágrafo único, obrigado, do artigo 23. Leis complementares resolverão esse problema. Então, município, senta e espera essa lei complementar mesmo. Só quando ela vier e organizar a atribuição é que você vai tirar do papel a sua atribuição. Pô, a próprio 23, no seu parágrafo único, está falando isso. Tem que esperar, pô. E a lei complementar não aparecia, os municípios começaram a criar problema, querendo licenciar, o município começou a licenciar o arrepio da lei 6938, foi uma bela confusão. Aí entra em ação o CONAMA, que é um dos órgãos mais importantes da União, do Ministério do Meio Ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. E o CONAMA cria a resolução número 237 de 97, que sem dúvida nenhuma é o principal lugar para você estudar licenciamento ambiental. Quando a gente for aprofundar o licenciamento ambiental, vamos trabalhar essa resolução em detalhe, tá? Então essa resolução é extremamente importante para a matéria licenciamento ambiental. Diga. A lei complementar, que o parágrafo único do 23 pede, ela distribuiria a competência.
diria com todas as letras, como hoje diz, né, na 140, o que cabe à União, o que cabe ao Estado, o que cabe ao município. Então alegou-se para o município o seguinte: você só vai agir quando nascer essa lei complementar. Aí eu vou saber o que você pode fazer, até onde você pode ir, onde começa a competência do Estado, ok? Ela iria fazer essa organização de atribuições, tá? Como ela não veio, os municípios começaram a agir, começou a ter problemas de duplicação de esforços de empresário, pedindo licença no município, no Estado, na União ao mesmo tempo, cada um dando uma resposta diferente, uma maluquice. Começou a gerar um enorme problema de segurança jurídica. O que fez o CONAMA, órgão do Ministério do Meio Ambiente, resolução 237, fazendo essa organização. Enquanto não vê a lei complementar, meu amigo, eu vou agir. E o mais interessante, o parâmetro usado por esta resolução é aplaudido por todos. Porque, atenção, o CONAMA é um órgão técnico, não é um órgão político. E normalmente o que o CONAMA fala acaba virando lei. Eu posso dizer aqui, com toda tranquilidade, que a maioria, sem querer firmar a porcentagem, a maioria da legislação ambiental brasileira, um dia foi resolução do CONAMA. Que ganhou tanta importância que os governos de então pegavam a resolução e falavam assim, ó, corta, cola, bota aí, projeto de lei e manda para o legislativo. Acabou. A resolução virava lei. Tá? Isso é fato. A grande maioria das normas ambientais brasileiras, legislação, lei, nasceu resolução. Tá? E o CONAMA é muito respeitado. E o CONAMA, para fazer essa distribuição, para sair daquela história de interesse nacional, regional e local, que é muito pueril, né? É muito vago, olha o brilhante parâmetro usado pelo CONAMA. Área de influência direta do projeto. Perfeito isso daqui. Isso foi repetido pela Lei Complementar 140, isso foi aceito por todo mundo. Olha que brilhante o raciocínio aqui. Meu irmão, vamos lá. O que você quer licenciar? Deixa eu dar uma olhada aí. Olha, isso aqui é um pequeno potencial ofensivo. Creio que essa área de influência direta desse projeto se limita ao território municipal. Então quem vai licenciar é o município. Olha, já essa obra aqui já é um pouco maior, porte médio, extrapola mais de um município, se prende ao território, então é o Estado que vai dar o licenciamento ambiental. Agora, o que o senhor quer fazer? Nossa, que grande porte é esse aqui, estende-se até território estrangeiro, meu irmão. Então a competência é da União. Brilhante, né? O que você quer fazer? Vamos analisar o seu projeto, vamos analisar a eventual influência no meio ambiente que esse projeto vai trazer e isso definirá quem é competente. Então esse foi o parâmetro utilizado, aplaudido por todo mundo. E por isso veio a resolução. E, no artigo 4º, elenca as atribuições da União. No artigo 5º, elenca as atribuições dos Estados. E no artigo 6º, elenca as atribuições dos municípios. Usando tal parâmetro. Mas olha o problema. Resolução é ato administrativo normativo. E veio a seguinte pergunta: ato administrativo normativo pode distribuir competências constitucionais? Né? Será que... o CONAMA não botou as asinhas de fora aqui não, né? Começou uma discussão, né? E atenção, os artigos 4º e 5º não geraram problema. Porque, olha só, quando o artigo 4º elenca o que cabe à União, olha a desculpa boa aqui, ó. Na verdade, eu estou regulamentando a Lei 6938. Não estou inventando nada, né? É uma norma regulamentar. Beleza. Quando o artigo 5º vem e fala das competências dos Estados, a mesma coisa, olha aqui. No Estado está lá na 6938. Estou inventando nada, estou regulamentando uma lei. Beleza. Agora, quando chegou no artigo 6º, competência do município, está regulamentando que lei? Não tinha lei nenhuma. E aí, sobre esse artigo 6º, pairou um questionamento de inconstitucionalidade. Não caberia ao CONAMA atribuir competência ao município. Porque distribuição de competência constitucional, alguns puristas falam até que nem lei complementar pode fazer, a sua própria Constituição. Imagina uma resolução, pô.
Então, meu amigo, começou uma enorme discussão. Quer dizer, os municípios ficaram todos satisfeitos quando viram lá o artigo 6º, ele dando atribuição, foi uma ducha de água fria. Pô, de novo, vamos ter que continuar brigando por isso. Só que o que acontece? Vale a leitura do artigo 6º. O artigo 6º plantou uma semente interessante. Vamos lá, na resolução 237, de 97 do CONAMA, e o artigo 6º, quando dá atribuição ao município, diz assim: compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daqueles que lhe forem delegados pelo Estado por instrumento legal ou convênio. Muito bem. Olha, a situação chegou em tal nível que era inevitável reconhecer competência do município. Porque, de fato, está definida na Constituição, né? Ninguém está inventando nada. A Constituição falou que a competência é comum. E que eu não poderia, diante de uma omissão legislativa, já que não nascia a lei complementar, impedir o município de exercer sua atribuição constitucional. Realmente deram um braço a torcer, resolução, cumprir esse papel é um exagero e tal. Então, o que aconteceu? Os estados começaram a admitir as competências municipais através de convênios com os municípios. Só que nos convênios, os estados passavam para o município o que bem entender, né? Claro, quem parte, reparte, não fica com a melhor parte, não tem um negócio desse, é bobo, não tem arte, né? É exatamente isso, pô. Olha só, meu irmão, bota a mão para cima, que eu estou dando esse convênio, pô. Vai reclamar? Então o negócio é o seguinte, vamos romper esse convênio, ou nem assiná-lo, e você vai continuar sem fazer nada. Vai ter que ficar brigando aí, porque o artigo 6º não dá, meu amigo. Para o artigo 6º da resolução produzir efeitos, só via esse convênio. Só o Estado abrindo mão do que lhe cabe, permitindo que você, município, faça algo. E esses convênios viraram sucesso. Tá? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se você for na página do INEA, já pontuo, né, essa estrutura administrativa, o INEA é o IBAMA do Rio de Janeiro. É um instituto, é uma autarquia, né, o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro. O INEA tem convênio com todos os municípios, ou tinha, né? Vale botar no passado, já explico por quê. Tinha convênio com todos os municípios do Rio de Janeiro, reconhecendo atribuições municipais. E foi aí que eu descobri que o Estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios. Não sei como é que cabe 92 municípios de tiquinho de território do Estado do Rio de Janeiro, né? Haja espaço para 92 municípios, 92 câmaras municipais, né? Haja cargo em comissão, exata a tristeza, né? 92 do Estado do Rio de Janeiro, que é pequeno. Enfim, tem 92 convênios reconhecendo essas atribuições. E os municípios pegaram, olha, é melhor pegar isso do que nada, a gente vai plantando raízes, marcando o território, e um dia, quando sair a lei complementar, a gente rasga esse convênio e acabou. E de papo, vamos exercer o que sempre nos cabe. E foi o que aconteceu. Esse artigo 6º acabou ficando de pé em razão de convênios com os estados e municípios reconhecendo as atribuições municipais. Não me lembro se houve alguma DIN contra esse artigo. Que eu saiba, não. Eu acho que os livros trariam, né? Acho que a informação a gente encontraria nos cursos de ambiental. Eu não conheço essa informação nos cursos de ambiental. Então, não me lembro, não tenho informação se houve algum questionamento de inconstitucionalidade sobre o artigo 6º. O que houve foi uma discussão doutrinária sobre essa inconstitucionalidade. Tá? Agora, outra informação importante. O CONAMA, que não é besta nem nada, é um órgão técnico, inteligente, pensou o seguinte, olha só, vou comprar a briga dos municípios e vou dar a eles a atribuição. Agora, para não me queimar, sabendo que tem município por aí que não tem estrutura nenhuma para exercer função, eu vou começar a fazer algumas exigências para não passar vergonha. Tá? Então, eu gostaria de acrescentar a esses 3 artigos 2 informações. A primeira, por questões de segurança jurídica. Bem interessante, artigo 7º dessa resolução. Olha o que fala o artigo 7º da resolução, que interessante. Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores. Então, você vê que o licenciamento estava uma bagunça, né? Mesma licença pedida em vários órgãos.
Então ele vem e fecha. Olha aqui, estou distribuindo as atribuições para cada ente e o licenciamento será feito em apenas um deles conforme a distribuição que eu fiz. Isso é segurança jurídica. O empresário agora sabe aonde ir para pedir licenciamento ambiental. Pô, isso é super bem-vindo, né? Então o artigo 7º brinda a segurança jurídica. E talvez o mais significativo, em relação à participação dos municípios, artigo 20. Olha o que diz o artigo 20 da resolução. Os entes federados, para exercerem as competências licenciatórias, deverão ter implementados os conselhos de meio ambiente com caráter deliberativo e participação social e ainda possuir em seus quadros ou à sua disposição profissionais legalmente habilitados. Perfeito. Aí eu não me queimo. Porque vai que vem o município sem estrutura nenhuma e quer dar o licenciamento ambiental. Não vai conseguir, meu irmão. E para não pegar mal para o CONAMA, vai perder a sua atribuição. Porque se você não tem conselho de meio ambiente e não tem profissionais legalmente habilitados para entenderem o licenciamento ambiental, você não vai exercer sua competência. Perfeito, né? Brilhante. Essa resolução é sensacional. Ela é tão boa que ela praticamente foi reproduzida na Lei Complementar 140. Ela chancelou isso. E profissionais legalmente habilitados. O artigo 20 da resolução exige que o ente, para exercer as atribuições definidas na resolução, isto é, trabalhar no licenciamento ambiental, tenha conselho de meio ambiente e profissionais legalmente habilitados. E nos convênios do Estado do Rio com os municípios, percebi que, além do Estado dar aos municípios certas atribuições, o que o Estado fez também? Colocou à disposição da maioria dos municípios do Estado do Rio de Janeiro técnicos do INEA. Olha o profissional especializado que município nenhum tinha. Perfeito o que foi feito aqui no Estado do Rio de Janeiro. Talvez o município possa ter se sentido um pouco aprisionado, né, nas atribuições que o Estado lhe passou. Talvez o município queria mais, não sei, aí é de cada um, mas enfim, eu lhe passo e reconheço atribuições e ainda lhe dou técnico do INEA à disposição, para que você cumpra o artigo 20 e possa exercer. Né? Sensacional, pô. E olha, não sei se você mora no interior, ou viaja para o interior de vez em quando e tal, procura lá o município, a prefeitura. Chega lá e pergunta assim, você tem secretaria de meio ambiente? Que hoje está na moda, todo mundo tem secretaria de meio ambiente, né? Mas enfim, deve ter, né? Tá lá, aí chega lá, a secretária de meio ambiente, o amigo do prefeito, o cara que ama as flores e tal, né? Aí você faz uma pergunta técnica pro cara, não, bom, aí você faz uma pergunta, não, peraí, fulano! Aí vem alguém lá de dentro, aí você pergunta pro cara, o cara, pá, responde tudo. Eu falei, uau, um servidor competente assim nesse município do interior, que bom ver isso. Aí o cara, não, eu sou servidor do INEA e estou cedido a esse município, porque ele sabe tudo. O secretário não sabe nada. É impressionante, ok? Ele é amigo do prefeito. Ok? Tá lá para compor a equipe e tal. Tecnicamente ele não sabe nada. É impressionante, ok? Quem sabe é o técnico do INEA à sua disposição. E se a prefeitura ou a estrutura de governo for inteligente, o que faz? Começa a sugar esse técnico, treinar um pessoal. Porque um dia esse cara vai voltar, né, pô? Né? Treina alguém para conhecer e tal. É isso, pô. Porque aí o dia que ele for, o município já está devidamente aparelhado. Mas é o que, de fato, aqui no nosso estado acaba acontecendo. Tá? Quando tem alguém numa secretaria municipal que conhece a matéria, não é servidor do município. Provavelmente é cedido pelo INEA. Ok? Claro que talvez municípios já de grande porte, como o nosso município capital, município de Niterói, Nova Iguaçu, né? Eles já começam a ter, por exemplo, até as suas procuradorias, né? A gente tem visto aí concurso para a Procuradoria de Município de Nova Iguaçu, de Niterói. Isso já mostra o quê? Que é um município que está crescendo, está querendo se organizar, querendo ter um quadro especializado, técnico. Então, a expectativa é que esses municípios comecem a ter nos seus quadros, efetivamente, tais profissionais. Mas, não tendo, esse convênio é interessante, porque cede esses servidores. Muito bem. Feita essa colocação, vamos lá ver agora o impacto da nossa Lei Complementar 140 de 2011. E eu queria chamar a sua atenção para um detalhe importante. Essa lei complementar não regula só licenciamento ambiental, então tem que tomar cuidado com isso, tá?
Eu vou nessa lei para trabalhar o licenciamento ambiental, mas essa lei complementar trabalha ações administrativas no meio ambiente, que obviamente não se limitam a licenciamento. Então você vai encontrar várias ações administrativas, entre elas o licenciamento ambiental. Ok? Muito bem. E o que faz então essa lei complementar? Olha, no artigo 7º, elenca o que cabe à União. No artigo 8º, elenca o que cabe aos Estados. E no artigo 9º, elenca o que cabe aos municípios. Agora, por que eu deixei um espaço aqui? Porque esses artigos possuem vários incisos, ok? Por exemplo, a União, são 20 e tantas ações administrativas que cabem à União. Vamos lá, Lei Complementar 140, artigo 7º, são ações administrativas da União. Olha, ele elenca 25 ações administrativas. Artigo 8º, são ações administrativas do Estado. Ele elenca 21 ações administrativas para o Estado. E no 9º, são ações administrativas dos municípios. Ele elenca 15 ações administrativas. Então, certamente não foi coincidência. Certamente não foi coincidência. Mas as ações administrativas sobre o licenciamento, você vai achar sempre no inciso 14. Inciso 14 desses artigos. Inciso 14 do 7º, competência da União no licenciamento ambiental. Inciso 14 do 8º, competência dos Estados no licenciamento ambiental. E inciso 14 do 9º, competência dos municípios em relação ao licenciamento ambiental. Adota o parâmetro da área de influência direta do projeto, vale a leitura do artigo 9º, inciso 14, para os municípios, que é o mais polêmico, que é o que confirmou, né? Olha só, artigo 9º. São ações administrativas dos municípios. 14. Observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local. Olha aí o âmbito local. Olha aí a área de influência direta do projeto. Quando de âmbito local, a competência é do município. Então, literalmente chancelou o que a resolução colocava. Tá? Foi confirmado o parâmetro e as divisões aqui feitas. E mais interessante ainda, para você ver como a resolução realmente pauta essa figura. Referente ao artigo 7º, temos o artigo 13 na lei complementar. Estão lembrados? O 7º que fala vai ser licenciado em um único nível? Olha o 13 da lei complementar. Os empreendimentos ou atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta lei complementar. Olha lá. Quer dizer, o 13 faz as vezes do 7º da resolução. E a mesma coisa aqui. O 20 gerou o artigo 15. Olha o 15 da lei complementar. Aliás, o 15 é até melhor, tá? Porque o 15 faz o seguinte, além de adotar aquelas exigências que o 20 fazia, estrutura, pessoal capaz e tal, o 15 ainda me diz quem vai substituir o ente que não tem essa estrutura, o que a resolução não falava, tá? A resolução apenas fala, vai perder a sua atribuição. Quem vai entrar no lugar, ela não dizia. A lei complementar agora diz, olha o 15 da lei complementar 140. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental nas seguintes hipóteses. 1. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua criação. Então, está dizendo aqui o inciso primeiro que se o Estado não tiver essa estrutura, vai perder e a União assume. Eu não acredito que o Estado não tenha essa estrutura, né? Até porque os Estados sempre foram competentes para o licenciamento ambiental. Pô.
Então, eu não creio que algum Estado não tenha estrutura suficiente para fazer o licenciamento a ponto de perdê-lo para a União. No entanto, se você lembrar que até pouquíssimo tempo o Estado de São Paulo não tinha defensoria pública, né? Então, de repente, né, na área ambiental, pode ter algum Estado por aí pisando na bola, né? Não tenho informação. Vamos lá, 2. Do artigo 15 da Lei Complementar. Inexistindo órgão ambiental capacitado ao Conselho de Meio Ambiente no município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação. Então, se o município não tiver aquela estrutura, né, conselho e pessoal capacitado, perde para o Estado. E 3. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado e no município, a União deve desempenhar as ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes federativos. Então, se o município não tem e o Estado também não tem, a União assume. Ok? Então, olha lá. O Estado não tem, a União assume. O município não tem, o Estado assume. O município e o Estado não tem, a União assume. 3 incisos do artigo 15, resolvendo todas as eventuais omissões e substituições daquele ente que não tem essa estrutura administrativa. Ok? Então, está aí o que hoje você encontra na Lei Complementar 140. E volto a insistir, vejam como ela realmente se aproxima à Resolução 237 de 97 do CONAMA. Ok? Um detalhe a mais aqui. Alguns detalhes a mais. Primeiro, vale frisar que em relação à União e o Estado, a resolução nunca colocou apenas a área de influência direta do projeto. Ela pontuava algumas atribuições. Por exemplo, só a União pode legislar sobre atividade nuclear. Então, só a União vai dar licenciamento de usina nuclear. Pontuava lá, atividade de usina nuclear. Exército, Marinha e Aeronáutica, órgãos da União, não vão ficar dependendo de licença ambiental de estados e municípios. Então, a União é que vai licenciar bases da Marinha e Exército. Então, tinham temas pontuais, além da área de influência direta do projeto, que extrapola mais de um estado. Compreensível, tá? Apesar do parâmetro principal ser a área de influência direta do projeto. A mesma coisa fazia com os estados, tá? Elencava algumas coisas que cabiam ao Estado, além da área de influência direta do projeto, que extrapola mais do município. No município é que ele basicamente focou somente nesse parâmetro. Tá? Então, é sempre bom lembrar isso. A resolução não fazia essa divisão. E a mesma coisa aqui no artigo 7º para a União, ele pontua outras atribuições além da área de influência direta. Tá? Então, você não vai achar só a área de influência direta para os demais entes. Esse é um alerta importante. Segundo alerta importante, em relação ao Estado do Rio de Janeiro, ou os estados em geral. O inciso 14 do 8º foi bem diferente do 5º. Aí tem uma diferença que vale a pena destacar. Eu acho que vai acabar dando na mesma, mas eu acho que vai gerar uma bela pergunta de concurso público. Enquanto que o artigo 5º da resolução pontuava atribuições dos estados e ainda fechava na área de influência direta do projeto, que extrapola mais de um município, olha hoje como essa lei complementar trabalhou essa competência. Artigo 8º, são atribuições administrativas do Estado. Inciso 14. Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos, utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto do artigo 7º, competência da União, e artigo 9º, competência dos Estados. E acabou, pô. Não pontuou mais nada, como pontuava o artigo 5º da resolução. Posso usar, quem sabe, a expressão, uma competência residual, né? Olha só, se não é da União, se não é do município, é do Estado. Aliás, é até normal o Estado, na Constituição, receber competências residuais dessa forma, né? A Constituição pontua o que cabe ao município, pontua o que cabe à União, residual do Estado. A lei complementar fez a mesma coisa. Agora, ao fazer isso, olha que pergunta interessante numa prova do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, ou os estados em geral, perderam atribuições no licenciamento ambiental? Por força da lei complementar ter trabalhados residualmente? Não mais pontuando atribuições, como a resolução fazia? E aí, será que gerou alguma perda de atuação? Uma pergunta interessante, pô. Eu penso que não. Sinceramente, eu não vi a doutrina comentar isso nos cursos de ambiental pós a lei complementar 140. Mas me parece que não pelo seguinte motivo. Olha o argumento. O que cabe à União, já cabia à União. O que cabe ao município, já cabia ao município na resolução. Eu não vi novidade nas atribuições da União nem do município.
Então, qual é o argumento? O que cabe à União já não cabia ao Estado mesmo. O que cabe ao município já não cabia mais ao Estado. Então, quando ele trabalha a competência residual, é basicamente a mesma coisa do que o artigo 5º, que estaria elencando atribuições. Perceberam o raciocínio? Como eu não vi nenhuma mudança significativa para a atribuição da União, inflando o que talvez pudesse sugar alguma coisa do Estado, e muito menos no município, inflando a atribuição do município que poderia sugar algo do Estado, então quando ele trabalha a competência residual não mudou nada. Porque a União continua fazendo a mesma coisa, o município continua fazendo a mesma coisa e o Estado apenas não está pontuado o que lhe cabe. Ok? Então eu penso que dá na mesma. A competência residual não esvaziou as atribuições do Estado em relação ao licenciamento ambiental. Agora é uma consideração, tá? É uma consideração com raciocínio que eu não vi novidade nem na competência da União, nem na competência do município. Ok? Outra questão interessante. Os municípios agora têm atribuição reconhecida na lei complementar, né? Maravilha. Pergunta: os municípios precisam manter os convênios com os estados para exercerem suas atribuições? Olha, sob a ótica de reconhecer competência, não, né? Não preciso mais, pô. A lei complementar já disse, acabou. Posso rasgar esse convênio, mas não se esqueça que os convênios colocaram à disposição dos municípios os técnicos dos órgãos estaduais. Aqui no nosso Rio de Janeiro, os técnicos do INEA. E isso, para muitos municípios, ainda é crucial. Rasgar esses convênios pode fazer com que o município caia no artigo 15 e não tenha atribuição para exercer essa função, perdendo os servidores estaduais que eles são colocados à disposição, para que eles tenham profissionais capacitados para exercerem suas atribuições. Então, no primeiro momento, eu considero que rasgar esses convênios é um perigo. Eu até posso entender que o convênio não serve mais nada para confirmar que cabe ao município exercer licenciamento ambiental. A lei complementar resolveu esse problema. Mas o convênio ainda é útil para o município ter acesso à estrutura técnica que o Estado coloca à disposição. Perder isso da noite para o dia é um perigo. Fará com que o município perca a atribuição que ganhou. Ok? Em matéria de transferência de capacidade técnica. Bonito, hein? Inventei isso agora. Cuidado aí com a expressão. A colocação à disposição de profissionais técnicos, ok? Para que ele exerça a sua atribuição. Enfim, coloque aí da forma que achar melhor, para deixar bem claro isso. O convênio ainda é útil, porque o município ainda precisa receber do Estado profissionais capacitados para que ele possa exercer suas atribuições. Bom, agora ficou melhor, né? É o 15 da lei e 20 da resolução, né? Se quiser citar a resolução, né, também, né? O 20 da resolução e o 15 da lei. Acredito que sim, só que eu tenho uma informação importante. Aqui no Rio de Janeiro, todos esses convênios foram extintos. Todos esses, para minha surpresa, foram extintos. Já explico por quê. Que é a última consideração que eu quero fazer aqui. Oi. Exatamente. Os convênios nasceram porque, na falta da lei complementar, os estados resolveram, porra, tá bom, não dá para negar, o município, a Constituição lhe deu atribuição. Agora você vai fazer isso, isso e aquilo. E toma pessoal para isso. Então, para isso que nasceram esses convênios. Né? Então, por isso que eu volto a insistir. Quando veio a lei complementar, fazer isso, isso e aquilo, eu não preciso mais do convênio, porque agora está na lei complementar. Né? Mas o pessoal disponível ainda é importante. Mas é aí que está, eu não acho que houve mudança. O que os convênios já colocaram, praticamente é o que a lei complementar define. Pois é, mas olha só, quem é que vai definir o que é a área de influência direta do projeto? Essa é a última colocação. Olha só, exatamente isso. Aí pela lei complementar, você não tem mais essa questão de o Estado passar para o município. Não, mas o pior é que tem. O pior é que tem. O pior é que tem. Vamos ler de novo. Eu li e não chamei a atenção, mas vou ler a atenção de vocês aqui. Olha só. Vamos ler de novo o inciso 14 do 9º. Lei complementar, artigo 9º, atribuição, são ações administrativas dos municípios. Inciso 14. Observadas as atribuições de demais entes federativos previstas nesta lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos. A.
que causem ou possam causar impacto ambiental em âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente. Espera aí, então, quem vai definir o que é atribuição do município continua sendo o Estado. Olha só, o cara foge do convênio e cai no Conselho de Meio Ambiente do Estado, que vai dizer o que é atividade de pequeno potencial ofensivo. Isso, minha gente, para uma prova de PGM, pode ser uma questão interessantíssima, porque eu posso alegar que isso está rasgando a autonomia municipal, não posso não? Não é exatamente o pacto federativo, assim vai, porque olha só, é o Estado que vai dizer o que eu posso fazer, continua sendo. Antes via convênio, por camaradagem, agora com a lei complementar, que eu pensei que eu estava livre, já que eu tenho autonomia para definir, diz a lei complementar que quem vai definir o que é essa atividade de impacto ambiental local é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, considerado critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. Logo, eu, município, olha só, eu posso chegar à seguinte conclusão: olha, o que o Estado me passou, não, está errado. Isso que ficou com ele, a atribuição é minha. E eu, Câmara Municipal, deliberar que a atribuição é minha. Isso vai dar problema, pô. Isso pode dar problema. E numa PGM que você tem que defender o município com unhas e dentes, não é não? É claro que eu vou defender a autonomia municipal. E atenção, no estado do Rio de Janeiro, nós já temos essa definição. É uma resolução do CONEMA. CONEMA é o similar do CONAMA, só que no estado do Rio de Janeiro, né? Então, RJ, resolução do CONEMA 42 de 2012. Nessa resolução 42 de 2012, ele diz com todas as letras estão revogados os convênios anteriores e elenca o que cabe aos municípios. Revoga-se os convênios e elenca o que cabe a cada município fazer. Então o Estado continua impondo por goela abaixo o município o que lhe cabe. Pelo contrário, confirmou, né? Exatamente, né? A resolução do CONAMA confirma o que o artigo 140, inciso 14, nono pede. Cabe ao Estado dizer o que é a área de influência direta do local do projeto. O que posso considerar rasgar a autonomia municipal, né? Quem tem que dizer isso é Câmara Municipal, meu amigo. Ah, mas se tiver um conflito com a Alerges, resolve-se. Chama-se os técnicos, ok? Quer dizer, então eu penso que caberia ao município, através de lei municipal, aprovada por Câmara Municipal, definir o que é a área de influência direta do projeto. Agora, pensa bem, de repente foi até melhor, né? Porque se deixar assim, ia ter uma briga danada, né? A gente pensou que ia resolver o problema e ia criar outro, né? Porque o que ia ter de conflito municipal com o Estado é uma enormidade. Não vi ninguém questionar a constitucionalidade disso. Estou apenas questionando que numa prova de PGM é interessante ficar atento com isso, né? Essa norma está valendo, 140, ninguém questionou. E a resolução do Estado veio logo a seguir, revogando os convênios, inclusive. Os convênios acabaram, não existe mais convênio entre INEA e municípios do Rio de Janeiro. Não existe mais, pô. Agora, se o INEA quiser ceder servidores para os municípios, que faça com base no Estatuto de Servidor do Estado do Rio de Janeiro, que é o local onde, aliás, a cessão de servidor é sempre disposta, né? Cessão de servidor é disposta em estatuto funcional, né? Os estatutos é que decidem se vão ou não ceder servidores. Por exemplo, da União, que eu tenho mais facilidade de trabalhar, você acha isso no 93 da 8.112 de 90. 8.112 de 90 tem um artigo lá, cessão de servidores, aí define como é que vai ser cedido o servidor. No Estatuto do Estado vai ter a mesma coisa, cessão de servidor, e nada impede que o Estado continue cedendo servidores do INEA para os municípios terem essa estrutura necessária que o 15 da lei e o 20 da resolução pede. Mas não vem mais nos convênios, porque os convênios foram revogados. Do servidor. O Estatuto do Servidor é que define cessão de servidor. Tá? Deu. Essa resolução aqui, ela diz o que é a área de influência direta do projeto local. Logo diz quando o município vai licenciar. Que como pede o inciso 14 do nono, né? Olha só, a área de influência local é tua, mas quem vai dizer isso? É o CONEMA, o Conselho Estadual. E o Conselho já definiu. Então, os municípios do Rio já sabem hoje o que vão licenciar. É só olhar essa resolução. Ela vai te dizer quais são as atividades de sua competência.
Sem dúvida. Licenciamento ambiental tem emolumentos, né? Tem complemento de fiscalização, sanção, ok? Então isso gera receita não só no licenciamento, como na fiscalização do que foi licenciado. Então, com certeza, há um interesse aí orçamentário nessa história. Por isso que eu volto a insistir. O Estado pode ter aprisionado para ele algo que tecnicamente deveria ser repassado para o município, que de fato seria de influência direta do projeto local. E não fez por questões orçamentárias. E aí eu estaria ferindo o quê? A autonomia do município. Dá para comprar essa briga, pô. Dá para comprar essa briga. Tá? Principalmente se você fizer uma prova de PGM, né? Que é uma prova bem interessante, principalmente aqui do Rio de Janeiro. Né? É um órgão maravilhoso. Estrutura para trabalhar, pode advogar, né? Não tem interior. Pode continuar morando com a mamãe, é interessante. Aqui não precisa gastar com aluguel, né? É legal. Ah, bom, da mesma forma, vira o disco, né? Poderia ser uma enorme confusão, né? Estados e municípios brigando ad eterno do que cabe a cada um deles. Mas aí aquilo que eu lembro, a briga seria técnica, né? Não seria uma briga política. Chame os técnicos. E aí, meu irmão, você acha que isso é influência local ou não é? Pode termos uma discordância técnica que é colar, mas certamente um grande núcleo seria fechado, né? Então eu preferia, para o bem do Pacto Federativo, né, que se trabalhasse exatamente isso. Uma discussão técnica para que realmente se defina o que cabe a cada um. E não o Estado chegar e falar, ó, você faz isso e eu continuo fazendo isso. Isso aí talvez a técnica não prevaleça, né? Mas enfim, está aí a informação. Ok? Fecho a competência administrativa preventiva. E peço a sua atenção, quando eu entrar em licenciamento ambiental, não vou mais falar de competência, tá? Competência está aqui, já foi dado, tá? Então, quando eu entrar em licenciamento, eu vou direto no processo, tá? Vamos direto nos atos que formam o processo. Não voltarei mais a falar sobre competência, a matéria está dada, tá? E quero dizer que quem fez esse quadro fui eu, tá? Me sinto orgulhoso, acho esse quadro mais barato, ok? Dá bastante informação, não dá? Uma bela de uma comparação, né? Em tudo que nós temos em relação ao nosso Estado, ok? Muito bem. Vamos ver agora a outra competência administrativa, punitiva, né? Competência administrativa repressiva. Então, ainda em matéria de competência comum administrativa, artigo 23 da Constituição, vamos agora para a punitiva. Competência de sancionamento. Ou, como falei há pouco, poder de polícia administrativa punitiva. Como queira. Chamaria a sua atenção para o 23 da Constituição, é o que nós tínhamos, né? O 23 deu atribuição a todos os entes da federação. Todos os entes da federação têm atribuição de aplicar sanção ambiental. Sanção administrativa ambiental, obviamente administrativa, né? As multas ambientais, em regra, que é a sanção mais conhecida, né? Tem embargo, tem demolição, né? Enfim, mas a multa administrativa sempre foi a mais chamativa. E não tínhamos parâmetro em lugar nenhum. Atenção, o CONAMA não ousou a fazer uma resolução sobre punição. Então não tínhamos parâmetro em lugar nenhum. A lei complementar realmente veio do nada a resolver o problema, graças a Deus. Só que antes de chegar na lei complementar, eu queria lembrar dois parâmetros que eu acho legal. Que não resolvem nada, mas são parâmetros. Que aquela história, na paranoia de professor, né? Eu chegar para o examinador, não tem parâmetro em lugar nenhum. Ele vai ficar super triste, né? Então eu vou falar assim, o examinador não tem solução, realmente. Está lá no 23, todos podem aplicar. No entanto, podemos trazer. E aí eu trago sempre duas informações que eu acho interessantes e que, no meu entender, continuam valendo. Lei dos crimes ambientais. 693, Lei dos crimes ambientais, 9605. 9605 de 91. A lei 9605. Espera aí que eu não sei se é de 91, não. 98. Desculpe. 9605 de 98. Bom, eu falei que eu não ia falar sobre crimes ambientais, né? Que é direito penal especial que vai falar isso para vocês. E vou continuar não falando. Porque na lei de crimes ambientais, eu vou para o capítulo que fala das infrações administrativas. Curiosamente, tem lá na lei de crimes ambientais, tem um capítulo lá no finalzinho, 70, artigo 70 ao 76. Então, é um capítulo até bem minguado, né? Mas, enfim, do 70 ao 76
da infração administrativa, 9605 de 98. Pois bem, eu chamo a atenção para dois artigos aqui. O primeiro, 76. Olha o artigo 76 da 9605. O pagamento da multa imposta pelos estados, municípios, Distrito Federal ou territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência. Olha, não resolve nada, mas é um parâmetro. A União está escrevendo. O Estado já sancionou? Então, estou satisfeito. Não aplicarei sanção. Acabou. É isso. O município já sancionou? Então eu, União, não vou aplicar sanção nenhuma, já estou satisfeito. É isso. Agora, não impede, por exemplo, imagine, a União sai na frente e sancionou. O Estado pode sancionar, o município pode sancionar, todo mundo pode sancionar, pô. Competência comum, né? Não resolve esse problema. Resolveu uma atuação da União. O Estado já sancionou? Então eu não vou sancionar também. O município já sancionou? Então também não vou sancionar. Estou satisfeito com o município já ter aplicado sanção. Tiro meu time de campo. Agora, insisto, não resolve, por exemplo, um conflito entre estados e municípios. Bem, isso não resolve nada. Está dizendo, o artigo 76 está trazendo a postura da União diante da aplicação de multa ambiental. Não está resolvendo competência de multa ambiental. Longe disso. Inclusive, digo mais, se a União aplicar sanção, nada impede que estados e municípios apliquem também, pô. Não está impedindo o Estado de aplicar sanção. Está regulamentando a postura da União diante das sanções. E depois, o artigo 73. O artigo 73 é muito importante. Olha o 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão, está mandando, revertidos ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, criado pela Lei 7797 de 89, e ao Fundo Naval, criado pelo Decreto 20.923 de 32. Agora, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador. Então, atenção, minha gente, a multa ambiental tem uma destinação específica. A multa ambiental vai para um fundo de meio ambiente. Se for aplicada pela União, federal. Se for aplicado pelo Estado, estadual. Se for aplicado pelo município, municipal. E se for poluição marinha, fundo naval. Pô, é isso. Então veja só, município, você vai aplicar multa à Petrobras, que derramou óleo aí nas suas praias? Vem cá, você já tem fundo de meio ambiente, município? Hein? Para que isso? Para que isso? Ô prefeito, você acha que a multa ambiental vai ajudar o senhor a pagar 13º do funcionalismo, seu prefeito? Não deve, não. Não é para isso não, pô. A multa ambiental obrigatoriamente tem que ir para um fundo de meio ambiente, pô. O senhor nem tem esse fundo. Então o poder de polícia não se começa de trás para frente, prefeito. Então o senhor não vai poder aplicar multa, porque o senhor ainda não tem estrutura administrativa para tal. É isso. E muitos municípios entraram pelo cano, tentaram aplicar multa e a posição dos poluidores, a defesa deles era exatamente essa. Vem cá, o cara não tem nada, vai começar de trás para frente? E aí vem uma lição do Diogo brilhante, né? Diogo de Figueiredo, aqui do Rio de Janeiro, que fala que o poder de polícia tem 4 formas de atuação, encadeadas, onde a última é a sanção. Você não pode começar de trás para frente, ok? Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo Estadual do Meio Ambiente ou Fundo Municipal, dependendo do ente que o aplicou, né? Então vejam, o Diogo fala assim, formas de atuação do poder de polícia, ordem, consentimento, fiscalização e sanção. A ordem é qualquer ato normativo da Constituição, uma portaria, uma resolução, e que inclusive estrutura o ente para poder realizar as atribuições. Com base na ordem, que é a norma, eu te dou um consentimento. Uma licença, por exemplo. Com base no consentimento, eu fiscalizo o que eu consenti. E se a fiscalização achou algo de errado, eu sanciono. Então, sanção é o último passo. E na hora de dar uma facada na Petrobras, quem é que não gosta de dar uma facada na Petrobras? Até os diretores dela gostam de dar facada na Petrobras. Olha só, então todo mundo gosta, pô. Então caiu uma gotinha de óleo na minha praia, o que eu faço? Aplica uma multa à Petrobras, claro. O 13º está difícil pagar esse ano. Mas, meu irmão, vem a Petrobras na defesa dos seus interesses. Olha só, senhor prefeito, peça anulação dessa multa aí. O senhor não tem estrutura nenhuma e tal. O senhor não pode aplicar multa. O senhor primeiro tem que se organizar. Tem que ter estrutura de meio ambiente para poder aplicar multa ambiental. Senão não dá, pô. E é exatamente isso.
Quer dizer, então vejam, enquanto eu não tinha solução nenhuma, trazer essa explicação, eu enchia uma resposta, não enchia não, engordava uma resposta, para não ficar para o examinador, todo mundo pode, o artigo 23 da Constituição e acabou. Então, eram parâmetros que eu acho que ainda são válidos serem lembrados, tanto o 76 quanto o 73, principalmente o 73, que define o destino da multa ambiental, ok? E olha, detalhe, esses conselhos de meio ambiente, normalmente são aqueles que fazem a gestão do fundo de meio ambiente. Tá? Então, além de criar um fundo, ainda tinha que ter o conselho municipal para fazer a gestão desse fundo. Quer dizer, eu tenho que ter estrutura mesmo. Sem estrutura eu não aplico sanção. Sem estrutura eu não tenho como exercer o meu poder de polícia. Agora, os municípios, para resolverem o problema, era só criarem o quê? Criarem essa estrutura, né? Cria o conselho de meio ambiente, cria o fundo de meio ambiente. Gente, isso é uma penada do prefeito que você cria. Ok? Tranquilamente, sem problema nenhum. Mas se você não tem, você não pode exercer. Muito bem, colocado isso, vamos lá. Qual foi a solução dada pela lei complementar? Qual foi a solução dada pela lei complementar? Artigo 17. Então vamos voltar na lei complementar 140. Olha o que fala o artigo 17. Não gostei, mas a resposta está aqui. Compete ao órgão ambiental responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar o auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. Em suma, quem licencia, sanciona. Simples assim, né? Quem licencia, sanciona. Não gostei, porque eu já explico. Quem licencia, sanciona. Não, mas o sancionar gera recurso, pô. Vai para o fundo do meio ambiente. Eu vou poder usar no exercício da minha política ambiental. Vai poder usar para aparelhar ambiental? Vai, perfeitamente. Veja só, o dinheiro do fundo de meio ambiente não é para recuperar o dano ambiental. Quem tem que recuperar o dano ambiental é o poluidor. Então, ele vai, com as expensas dele, poluidor, recuperar o dano ambiental e pagar a multa ambiental. A multa vai para o fundo de meio ambiente, que eu vou exercer o quê? Na minha política ambiental. Eu vou exercer na minha política ambiental. Vou aparelhar os órgãos ambientais, vou fazer curso de treinamento, vou apostar na educação ambiental na escola pública, vou fazer política pública ambiental. Então, é interessante aplicar sanção, né? Porque o dinheiro entra. E quem tem que recuperar é o poluidor. Então, o que eu critico aqui é o seguinte. Olha só. Quem é que vai licenciar? Estão lembrados do parâmetro que usamos aqui? Olha aqui. A área de influência direta do projeto. Então, essa área de influência direta do projeto, eu posso sentar aqui e fazer uma rápida relação com a lei orçamentária. O orçamento não é feito no final de um exercício para entrar em vigor no outro? Então, não necessariamente eu acerto na mosca tudo que eu boto ali, né? Tanto é que ao longo do outro exercício eu tenho o quê? O contingenciamento de despesa. Não é isso? De 2 em 2 meses para tudo, ver se entrou o previsto, para sair o programado. Se não entrou, a gente segura a onda. Olha as pedaladas da Dilma, exatamente isso, né? As pedaladas da Dilma, exatamente aí. Os caras inflaram a receita, né? E não fizeram o contingenciamento como tinham que fazer, pô. Porque era ano eleitoral, tinha que dizer que estava tudo lindo e maravilhoso. Né? Prefaciando a própria presidente Dilma. A gente faz o diabo para ser reeleito, olha só, faz o diabo para ser reeleito. E o diabo cobra o seu preço. Olha o impeachment chegando aí, quem sabe, né? É isso aí. É para ficar atento, pô. Se as contas delas forem recusadas pelo Tribunal de Contas, com certeza vão pedir impeachment, porque ela dança na aprovação das contas na Casa Legislativa. Ela dança, não tenha dúvida. Ok? Então é isso. A lei orçamentária, sem querer aprofundar essa questão, perdão, mas enfim, a lei orçamentária é o quê? É uma previsão. E a previsão pode não se concretizar. Ora, isso aqui é um estudo. Não vou dizer que é feito de qualquer maneira, longe disso. Vem um técnico, faz um estudo, o que o senhor quer fazer? Olha, na minha projeção, a influência direta do dano é municipal. Beleza. Aí o dano vem e vai além dessa projeção. Olha que beleza. O município licenciou e o dano atingiu vários municípios. É o município que vai aplicar a sanção? E os outros municípios que tiveram dano lá causados? Não vão poder aplicar sanção? Essa é a crítica.
Não necessariamente a área de influência direta do projeto vai acertar na mosca qual é essa área de influência direta do projeto. Quer um exemplo perfeito para isso? Cataguases, estão lembrados? Uma tal empresa de celulose que fica em Minas Gerais, esquina do Rio de Janeiro, Cataguases. Certamente, quem licenciou Cataguases? Minas Gerais, ela fica no estado de Minas Gerais. Aí estourou um tanque de decantação dos produtos químicos, não é isso? Caiu num riacho chamado Pomba, pequenininho, sim, eu acho que uns 10 metros só do estado de Minas Gerais, e veio fazer lambança no Rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Na altura de Campos, Itaperuna. Aí o que aconteceu? Eu me lembro perfeitamente. O nosso então secretário do Meio Ambiente, que cumulava a função de vice-governador, o Conde, foi para a região esbravejando. Vamos fechar essa fábrica assim que chegarmos lá e tal. E quando chegou lá, a fábrica é em Minas. E aí, governador, você não vai fechar a fábrica? Cara, olha só, eu sou vice-governador do Rio. Eu não posso fechar uma fábrica em Minas. E agora? Pois é. E aí, sobre a aplicar sanção? Bom, eu já tenho que conversar com meus assessores, né? Porque quem licenciou não fui eu. Pois é, meu irmão, olha só. Então, quem vai aplicar sanção? Diz a lei, Minas. Aí eu pergunto, Minas vai repassar uma grana para o Rio de Janeiro? Não vai ser essa sanção que vai recuperar o dano. Quem vai recuperar o dano é a empresa lá de Cataguases que fez a lambança, não há dúvida. Mas, por que Minas vai ficar com uma sanção ambiental se ela não sofreu a poluição? Então é isso que eu não acho correto. E olha, é tão simples, não fui eu que tive essa ideia não, mas também não sei onde é que eu li isso, tá? Olha aqui, quem vai aplicar a sanção? A área de influência direta do dano. Acabou. E o dano está ali na minha frente. É mais concreto do que do projeto. Qual foi a extensão do dano? Deixa eu ver a lambança aí. Ih, rapaz, extrapolou mais de um estado? Então é a União que vai aplicar a sanção. Perfeito, pô. E extrapolou mais de um estado, porque pegou um rio federal, que é o Rio Paraíba do Sul, né? Que é um rio que cruza 3 estados, pô. Pegou um dano num bem federal, pô. Então é isso. O dano é mais concreto do que o projeto, porque o projeto aqui são estudos, são projeções. O dano não, o dano está ali na tua frente, pô. Isso é tão mais lógico isso. Olha, o dano se limitou ao território do município. Então o município que aplica a sanção, pô. Extrapolou mais de um município, então o Estado que aplica a sanção. Extrapolou mais de um Estado, então a União que vai aplicar a sanção. Seria muito mais lógico, né? Penso eu, mas enfim, essa não foi a escolha. E para fins de concurso público, boa ou não, pelo menos apareceu a escolha, apareceu o parâmetro. Para fins de concurso, quem licencia sanciona, ponto. E se for uma discursiva e você achar que vale a pena trazer a crítica que formulamos, tá aí uma informação. Agora, não pense duas vezes. Prova objetiva, mesmo, quem licencia, sanciona, acabou. Artigo 17 da Lei Complementar 140 de 2011. Diga. Com certeza. E é do empreendedor que fez a lambança. Por isso que eu falo, não se preocupem com o fato da multa ambiental ir para outro ente, porque o dano não é recuperado com a multa ambiental. A multa ambiental vai para um fundo de meio ambiente, não é objeto do fundo do meio ambiente recuperar dano ambiental. Quem tem que recuperar dano ambiental é quem o causou. A multa que vai para o fundo de meio ambiente é para o exercício de uma política ambiental do ente da federação. O que mesmo assim eu acho errado. Se a poluição, insisto no exemplo de Minas, veio toda para o Rio de Janeiro, não tem por que a multa ficar com Minas, mesmo que ela não use essa multa para recuperar o dano. Tá? Então cuidado que quem vai recuperar o dano é o poluidor, é da responsabilidade civil do poluidor, com certeza. Okay? E isso, claro que o Estado do Rio poderia agir, né? Entrando com uma ação ordinária de indenização contra a empresa, se ela já não vier aqui fazer um acordo comigo para resolver o problema. Para a recuperação ambiental, perfeito. Ou, aquela história, não seria para o Estado do Rio de Janeiro. Seria para aquela história, vamos chamar o poluidor. Poluidor, vai recuperar o dano? Então, tranquilo, estou quieto na minha. Não vou entrar com uma ação de responsabilidade civil, porque o senhor vai recuperar o dano, pô. É o que eu quero. Porque a ação seria para isso. Para você me indenizar, já que o senhor não vai fazer nada, porque eu que vou ter que ir lá recuperar o dano, correto? Se eu fecho um acordo e ele vai recuperar o dano, está resolvido o problema. E a multa tem outra natureza. A multa tem outra natureza. A multa não é para fins de recuperar o dano. A multa é sancionatória apenas porque o senhor fez lambança. E o Estado vai fazer o que com essa multa? Vai exercer a sua política ambiental. Vou pegar essa multa e bancar nas escolas públicas política de educação ambiental, vou aparelhar o meu órgão ambiental, vou contratar pessoal, vou fazer treinamento de pessoal, é isso aí. Vamos fazer palestra aí pelos estados, explicando à população a importância do meio ambiente.
ok? Vou fomentar a participação do cidadão nos comitês de bacias hidrográficas, já que foi um Rio Paraguai. Posso fazer campanha publicitária educativa e assim vai. Para isso que serve a multa ambiental, tá? Para isso que serve o dinheiro que está no fundo do meio ambiente. Agora, pergunta, posso pegar o dinheiro do fundo do meio ambiente e recuperar o dano ambiental? Ué, por que não? Não vejo problema, por que não? Eu não estou aplicando no meio ambiente? Estou aplicando no meio ambiente. Vamos imaginar que o poluidor faliu e não tem dinheiro. Vou fazer o quê? Como é que eu vou recuperar o meio ambiente? Pega o dinheiro do fundo, meu irmão, e vamos aplicar lá. Depois eu vou tentar o quê? Ação de responsabilidade civil contra o empreendedor que causou uma lambança, para me repor esse valor. Então também eu quero deixar claro isso, não está proibido que o dinheiro do fundo venha a ser usado numa recuperação ambiental. Porque pensa bem, eu estou aplicando na área ambiental, claro. O que importa é isso, o dinheiro do fundo tem que ser aplicado, porque o fundo do meio ambiente é um fundo especial, né? Direito financeiro, é um fundo especial. Só pode ser gasto o quê? Na área para a qual ele foi criado. Recuperar um dano ambiental e aplicar na área ambiental, né? Não há dúvida. Só que necessariamente eu não faço, ou normalmente eu não faço, por quê? Porque o empreendedor é que vai recuperar o dano ambiental, ok? E esse fundo eu vou usar para outros fins, ok? Agora eu não vejo nenhum problema usar o dinheiro do fundo para recuperar dano ambiental, estou aplicando na área ambiental. Tá? Finalizando, competência jurisdicional. Competência jurisdicional. Vamos fechar as competências. Qual a justiça competente? E olha, isso vale para o Ministério Público também, tá? Respondeu um, respondeu o outro, tá? É justiça estadual ou justiça federal? Que eventual ação civil pública vai ser impetrado por Ministério Público Estadual ou Ministério Público Federal? Então, qual é o parâmetro para a competência? Olha, é um só. A resposta mais fácil de todas as três competências aqui. E com farta jurisprudência no Supremo. O parâmetro é o seguinte, o dano ambiental ocorreu num bem da União? Sim. Então é competência da Justiça Federal e do Ministério Público Federal. Ponto. Mais nada. Só esta pergunta. Aonde ocorreu o dano? É um bem da União? Então é MP Federal e a Justiça Federal. Por exemplo, esse problema de Cataguases, os diretores da empresa foram punidos penalmente numa ação na Justiça Federal lá de Campos. Eu já não sei se é vara de Campos, eu não sei como é que se fala essa estrutura administrativa lá da Justiça Federal, ok? Mas foi a União, porque o Rio Paraíba do Sul é um Rio Federal. Olha, é um bem da União. O dano foi num bem da União, pô. Então a competência foi toda da União. Em matéria de reparação civil, em matéria de responsabilidade criminal, correu na Justiça Federal. Ok? Então é só isso. Se o bem não foi da União que sofreu o dano, Justiça Estadual, MP Estadual. E atenção, não me cai na tentação de um seguinte problema. Imaginem um município na tríplice fronteira. Então, sei lá, Visconde de Mauá. Vamos pensar aqui no Rio de Janeiro, Visconde de Mauá. Eu sei que Visconde de Mauá de um lado do Rio é Minas, do outro lado é Rio. Não tem isso lá em Visconde de Mauá? Pois é. Talvez tenha uma parte de São Paulo, não sei. Se não tiver, tem Paulista, Bessa e Mauá, né? Mas enfim, tudo bem. Vamos imaginar que tenha, né? Vamos lá, vamos imaginar que tenha. Então, aquela tríplice fronteira. Aí o dano ambiental se dá exatamente na tríplice fronteira e pega um pouquinho de São Paulo, um pouquinho do Rio, um pouquinho de Minas Gerais. E não é nenhuma área federal, bens particulares. Qual a justiça competente? Não vá jogar para a União. Não vá jogar para a União, porque são vários... Não joga para a União. A União só se o bem fosse federal. O bem não é federal, então não é justiça federal. Pô, quem é competente? As três, pô. E quem largar na frente, não tem aquele negócio de juízo prevento? Não é? Prevento, continência, olha só, minha ignorância não é tanta, não, tô brincando. Continência, ok? Sei lá, pega aí o seu processo que você sabe ou não, ok? E usa, acho que é prevento mesmo, acho que é exatamente. O Estado que sair na frente, o MP que largar na frente em impetração, meu irmão, o juiz o prevento, os outros que venham aqui questionar. Paciência, fazer o quê? Essa é a regra processual a ser aplicada. Não é porque eu peguei 3 estados que vai subir para a União, e não tem nada a ver com isso, o bem não é da União. Ok? Então você vai aplicar exatamente isso. O Estado que largar na frente, o juízo prevento e a justiça competente ficará assim determinada. Ok? Não há outro parâmetro. É farta jurisprudência. Por isso, nesse particular, eu peço a sua atenção ao artigo 20 da Constituição, que elenca os bens da União.
Pega a questão, liga no 20. Não tem nada ali? Então a competência é da Justiça Estadual. Porque o 20 elenca os bens da União. Ok? E por desencargo de consciência. Pode parecer maluquice, mas gostaria de trazer. Competência dos tribunais de contas. Opa, peraí, professor, tá maluco? Não falou de meio ambiente, está no tribunal de contas? Vale a pena trazer. Porque olha só, o controle parlamentar está no 70 da Constituição, né? 71 Tribunal de Contas que materializa o que está no 70. Se você pega o controle parlamentar do 70, eu não tenho aqui na compilação ambiental, mas a gente lembra que o 70 fala assim, o parlamento vai fazer um controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional, talvez não nessa ordem, mas enfim, está isso lá, operacional e patrimonial. Opa! Patrimonial. O que é o controle parlamentar patrimonial? É o controle dos bens públicos. E vamos imaginar que eu tenho um bem público afetado ao meio ambiente. Eu crio uma unidade de conservação e o seu interior o bem é público. O Tribunal de Contas não pode controlar? Claro que pode, pô. Estou controlando o patrimônio. Quer dizer, o mau uso dessa área pode sofrer um controle do Tribunal de Contas. Uma desafetação irregular dessa área pode sofrer um controle do Tribunal de Contas. Olha o Tribunal de Contas comprando a briga ambiental, é bem interessante. E eu só me preocupei com isso quando eu vi, já não tem um tempo isso, tá? Mas se não me engano foi em 2012, o TCM aqui do Rio de Janeiro fazendo várias palestras ambientais. Aí eu falei, peraí, o que o TCM tem a ver com o meio ambiente? Aí a ficha caiu, pô. É o controle patrimonial. Da União, nos bens da União. Dos estados, nos bens dos estados. Do município Rio-São Paulo, nos bens de Rio-São Paulo. No patrimônio do ente da federação, perfeitamente. Se o patrimônio está afetado ao meio ambiente, o Tribunal de Contas compra essa briga. Ok? Essa é, claro, uma questão muito pouco provável que seja cobrada, né? Mas se for, está aí uma informação a mais sobre competências. Com isso a gente fecha a competência. Próxima aula eu vou trazer o CISNAMA. Aí a gente fecha a introdução da matéria e já entraremos na parte geral, que é licenciamento ambiental. Tá legal? Obrigado aí pela atenção. Até lá.